Aqui é o Hélio Castro Neves e você está ouvindo Café com Velocidade. A partir de agora, sobe o giro do motor. Start your engine! Está começando Café com Velocidade, o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando mais um especial para falar sobre as 500 milhas de Indianápolis, que este ano chega à 100ª edição. Vocês sabem que estamos mandando aí uma representante nossa, Bárbara Franzin, para ir lá cobrir a corrida em loco este ano, e a gente está fazendo uma celebração. Já falamos com o Theo José, já falamos com o Felipe Giafone, com o Christian Fittipaldi, e hoje a gente tem aqui mais uma presença, né, que já esteve lá, já acelerou naquele asfalto sagrado, Bia Figueiredo, a Bia que já é também veterana aqui no Café com Velocidade. A gente fala com ela desde quando ela corria na Indy Lights, lá quando era apenas eu e Bárbara Franzin, nos primeiros programas, há uns 6, 7 anos atrás. E é um prazer, Bia, recebê-la novamente aqui para falar um pouquinho sobre essa prova que você teve a honra de fazer parte, de participar. Nós começamos as outras entrevistas, tanto com o Theo, como com o Christian, quanto com o Felipe Giafone, perguntando, né, já que é a 100ª edição, é hora da gente olhar um pouquinho para o passado e qual foi a prova histórica, aquela que você tem lembrança. Não precisa ser necessariamente uma que você correu, mas pode ser também. A gente queria te receber então, já querendo saber qual foi a Indy que te marcou. Seja bem-vinda. Olá a todos, olá Thiago, né? Prazer estar aqui com vocês. Tô chegando em Indianápolis e vou estar lá também. Pode acabar me procurar. Não vou estar correndo, vou estar nos bastidores, mas vou estar por lá acompanhando o nosso patrocinador principal, que é a Ipiranga, que vai levar um monte de gente, vou estar por lá com eles. E aí, sobre uma passagem que mais me marcou nas 500 milhas de Indianápolis, olha só. Obviamente, está por ter corrido, eu acho que de participar pela primeira vez, né, de umas 500 milhas, foi algo muito emocionante, né? Uma prova grandiosa. Quem sempre falava de mim, das milhas para mim era o Vitor Meira, quando a gente se encontrou na 1GP, eu tinha, 17, 18 anos, e ele falava, Bia, tem que fazer, Bia, tem que ir para os Estados Unidos, e acabei indo para lá, né? Eu tive a oportunidade de correr, talvez a maior prova que existe no mundo. Fora, assim, a prova que eu corri, que é toda essa emoção, né, de participar, uma que marcou muito que eu assisti foi a que o Sun Hornet passou o Marco Andretti nos últimos segundos, né? Na reta final. E eu estava assistindo e não acreditei, né? E acabei depois ficando com o Marco, outros anos, mas de telespectadora foi a que me marcou muito também. Essa foi a edição de 2006 da 500 milhas de Indianápolis. Foi uma das mais sensacionais chegadas, com certeza, Bia. Mas agora, fala um pouquinho como que é a sensação para o piloto estar dentro de Indianápolis. O que você sentiu de diferente em relação a outras provas que você participou ao longo da sua carreira? O que a Indy 500 representou para você? Acho que foi, por ser a prova mais antiga, né, do mundo, vai ter a 100ª edição, começou em 1911, né, parou alguns anos por causa da guerra, por isso que essa é a 100ª edição, pela grandiosidade, pela história daquilo, né, daquela pista, daquela corrida. Os americanos sabem como, né, valorizar essa história. Você tem um museu lá dentro, você tem os seus pilotos lá a todo momento, ainda trabalhando. O Rick Mears era o coach dos pilotos da Indy Lights, imagina a honra daquilo. Então você está sempre muito próximo e acompanhando essa história, né? E vendo tudo aquilo, então você acaba valorizando muito, né? E não é uma prova comum pela grandiosidade, né? Pela atenção que se cria em volta das 500 milhas. E você tá lá, fecha a largar, colocando o capacete, você olha um pouquinho para cima, você tem naquela reta lá, só naquela reta ter 150 mil pessoas, né? No circuito inteiro, 300 mil, 400 mil pessoas. Então você faz parte de um show, né, que é para poucos, e dá coração, bate
bate forte ali antes da largada, mas você acaba com o piloto também tentando se manter focado, prestando atenção nas coisas, tudo que tem que fazer na corrida, na estratégia. Então, é uma emoção que a gente está segurando ali e focada para a corrida, que também é muito longa, né? São 3 horas e meia de prova, 200 voltas, e se piscar errado, você bate. Exatamente, as coisas ali já teve vários exemplos, né, de piscar errado e bater. O Felipe Jafone realmente, inclusive, contou uma história dessa pra gente. Ele falou que foi lá no retrovisor que o Tony tava chegando e bateu numa curva. Bia, eu não sei se eu estou errado, mas eu acho que eu lembro que quando a gente falou que quando você estava na Indy Lights, que você morava realmente em Indianápolis. Então eu queria saber um pouquinho sobre a mudança também, né, que acontece na cidade em maio. Você como uma ex-moradora da cidade, a movimentação, o que acontece com a cidade no dia dessa corrida, para quem realmente nunca esteve lá, ter uma noção, uma pequena noção, pelo menos, do que acontece no mês de maio naquela cidade. Para o morador de Indianápolis, né, o grande mês é maio. Primeiro porque tem o Spring Break, né? Então ficar um pouco mais calor, as pessoas começam a sair mais das suas casas, né? Porque o inverno em Indianápolis é super rigoroso. Eu já peguei lá morando menos 25 graus, então é pauleira. E por ter essa questão da corrida, né? Todas as festividades, a corrida, o centro da cidade fica cheio de coisas de automobilismo, a cidade começa a ficar mais cheia porque gente de todos os Estados Unidos vai acompanhar a prova, as escolas, né, vão visitar a pista, então se cria uma mobilização em volta dessa corrida, né? Então sempre maio é muito esperado pelas festividades em volta das 500 milhas, e até um pouco da população participa, né? Por exemplo, no sábado antes da corrida tem a parada, né, na cidade, onde tem música, as escolas com bandas participam fazendo uma parada, né? E os pilotos também participam, né? Todos os qualificados, eles têm carros que eles vão uma passeata, né? Dando tchau para todos os fãs e tudo em volta das milhas de Indianápolis. Então a cidade se mobiliza, né? E participa muito dessa corrida de várias formas. É um momento muito, muito legal para a cidade. E tem algum outro evento que te chama a atenção além dessa parada? Eu digo isso porque a gente entrevistou recentemente também o Theo José, e ele falou que existe tanta coisa para se fazer, tanta coisa, ele começou a dar dicas, tudo, mas que a pessoa às vezes até fica perdida. Para você, qual que é o evento além da parada? Qual que é o outro evento imperdível para quem está indo em Indianápolis, e até um evento que você tenha participado e chamou muita atenção? Olha, nos anos que eu corri de Indy, apareceram alguns eventos pontuais da própria categoria. A gente ia visitar pontos da cidade, né, para falar sobre a corrida. E, logicamente, algumas coisas especiais, né, para quem está indo para Indianápolis assistir, além de passar um tempo lá na pista, visitar todo o museu, entender toda a história daquele Speedway, quem sabe até conseguir dar uma volta ao redor do Super Speedway também, que é uma experiência única. Você tem alguns restaurantes como uma casa de carne chamada Senelmos, que tem fotos de 500 milhas de muitos e muitos anos, né, de vários pilotos, vários atletas também, de outros esportes, que é uma das casas mais famosas e de Indianápolis, né, originais de Indianápolis, que é a St. Elmo's, chama. E, poxa, é que às vezes a gente fica tão ocupado em maio, talvez até eu saiba de outros eventos que eu nem conheço. Mas precisa lembrar dos roteiros todos, né? Eu acabava ficando no motorhome e fazendo os compromissos que eram pedidos, né? Mas imagino que tem outras possibilidades legais também para as pessoas que vão visitar a cidade. Começar a falar um pouquinho da corrida em si, Bia. A gente sabe que existe aí toda uma questão aerodinâmica. Este ano a Indy está passando por algumas mudanças. A gente viu alguns problemas em algumas corridas, como Phoenix, que as ultrapassagens quase não aconteceram, a dificuldade. Você acha que existe aí algum risco da gente ter uma Indy um pouquinho mais morna esse ano devido a esses novos kits? Olha, é possível, né? Uma das
preocupações. Acho que todo piloto ele sonha em ter um carro mais rápido possível, o melhor carro possível. E às vezes as categorias trabalham para isso, mas às vezes não é o caminho, né? Porque com tanta força aerodinâmica os carros ficaram muito bons. E dificilmente é possível, né? Fazer ultrapassagens, a corrida acaba ficando super monótona. Eu acho que eles têm saídas para isso. Uma delas é diminuir essa força aerodinâmica, fazer regras aí para Indianápolis, né? Para que não seja possível ficar tão carregado, para que haja ultrapassagem, desgaste de pneu, haja movimentação na corrida, que senão realmente vai ficar difícil. Bia, e me diz uma coisa, você hoje está na Stock Car, mas eu acredito que se você acompanha o campeonato, você vê esse ano um favoritismo para algum piloto especial? Um Simon Pagenaud que vem dominando o campeonato, um Dixon que sempre aparece na hora certa, e até também os brasileiros, tanto o Tony quanto o Elinho, como que você vê as chances deles para essa prova? O Pagenaud está num momento mágico, né? Se eu não me engano, ele venceu, acho que a primeira corrida na Penske foi esse ano, eu não lembro se ano passado ele chegou a vencer, e já foram 3 seguidas, né? Mas em Indianápolis tem particularidades que é difícil prever, apesar de Simão já ter corrido algumas vezes. Precisa ter um carro muito bom, a estratégia tem que dar certo, às vezes tem a sorte, né, de você parar com a bandeira amarela, enfim, são muitas variáveis que podem acontecer. Mas eu acho assim, na minha cabeça, os grandes favoritos são sempre, né, o Hélio, o Dixon, o Tony e o Montoya, na minha cabeça, tá? Esses caras têm um que a mais em Indianápolis. Pode ser a vez que caia na mão de outro piloto, mas eles têm uma afinidade com a pista e são sempre favoritos quando chega nas 500 milhas de Indianápolis. A gente via, né, nessa corrida específica, principalmente no passado, às vezes algum piloto que não estava entre os favoritos do campeonato a ser campeão, algumas surpresas, né? Já tivemos vencedores que só venceram uma corrida na vida, que foi as 500 milhas, às vezes acontecia disso, por essa série de coisas que você falou, estratégia, sorte, e parar no momento correto. E esse ano ultimamente parece que não está acontecendo isso, né? Tá ficando mais entre as equipes grandes ali. Você que esteve lá, numa equipe pequena, a gente sabe disso. Existe realmente um gap parece maior hoje? Você sente isso? Que esse gap entre a equipe que você estava e pensa que ganasse era realmente enorme? Que era difícil você sonhar que mesmo com uma sorte enorme de paradas e circunstâncias que você poderia chegar à vitória, por exemplo? Eu acho que sempre mesmo andando em equipes pequenas, realmente você tinha um objetivo e sabia que se tivesse um carro bom, razoável, um carro constante bom de passagem e aproveitar as suas oportunidades na corrida, tem chance, né? Até às vezes o foco era estar nas últimas 50 voltas entre os líderes, né? Na mesma volta do líder, para ter a oportunidade de brigar por alguma coisa. Que é que todo mundo começa a arriscar um pouquinho mais, né? Nas voltas mais decisivas. Tive um ano com equipe grande, que foi a Andretti, que foi excepcional, a gente chegou na frente das Ganassi. Então tem algumas coisas que as equipes grandes têm, né? De detalhes, segredos, apesar da minha ser um mix, né? De uma equipe pequena com a grande, que era a Conquest, né? A Conquest fez parte da Andretti com o meu carro. Então foi possível, fiz a minha melhor classificação nas 500 milhas e um pouquinho aí dessa experiência da Andretti, mas você vê como são detalhes, né? Naquele ano, o mecânico da Conquest não calibrou um dos meus pneus direito, eu saí com um pneu muito mais vazio que o outro, por isso que eu rodei disputando uma curva com o Ed Carpenter. E só foi descobrir isso dias depois, né? Então são coisas, são detalhes, né? Você vê investimento de tempo e uma falta de atenção do mecânico de calibrar um pneu. Isso eu estou falando assim, de 2, 3 libras, pode fazer uma diferença gigantesca. Acho que esse nível de detalhe, né? De ter mecânicos extremamente experientes, detalhistas,
acho que em qualquer lugar, né? Às vezes Stock Car também é uma coisa. Você tem os mecânicos que têm uma experiência, são detalhistas e passam a diferença, tudo é uma composição, né, para um grande resultado. É sensacional essa história, me mostra realmente, né, que é um esporte de equipe. O Felipe Giafone, ele brincou aqui com a gente, né, que o objetivo dele, quando ele estava correndo nos últimos anos na Ford, era se manter vivo, que não tinha objetivo, sabia que não tinha, que era uma cadeira elétrica realmente, que ele comemorava de sair vivo do carro, porque não tinha, realmente o gap era realmente gigantesco as outras equipes. E Bia... É verdade. Não, teve um ano, acho que meu segundo ano da Drying Rainbow, que eu queria também sair viva, porque a gente, de uma forma, errou tanto no acerto, que cada curva era respirar fundo e torcer para dar tudo certo, entendeu? Então, já passou por isso, não é você ter um carro, por exemplo, traseiro nas 500 de Indianápolis e não conseguir resolver, meu Deus, o dia parece que não termina nunca. Imagino como aquelas altas velocidades ali, como deve ser. Nós fizemos essa pergunta tanto para o Christian como para o Felipe, mas obviamente que eles estão num estágio bem diferente do seu sobre e se chegasse aquele famoso convite, e os dois negaram, né? O Christian falou que já não é para ele, que ele já brincou até com o Tony, que ele viu o Tony andando em Phoenix esse ano, que ele já falou que já não imagina ele sentado andando em Phoenix com aquele carro naquela velocidade. E para você, Bia, se chegasse um convite sedutor assim realmente, você tá na estoque, tá em forma ainda, tá andando, tá se mantendo aí na ativa, esse convite seria aceito aí sem pensar muito? Pergunta difícil, hein? Porque acho que depende tudo de uma condição, né? Já vai fazer 3 anos que eu não... É meu terceiro ano fora, né, 500 milhas. Não é tanto tempo assim, mas já é algum tempinho. Acho que teria que ter um planejamento, né? Tentar fazer uma etapa de Phoenix antes, para pegar uma mão, voltar à velocidade do Indy, né? Nível de detalhes, acertos. Não vai ser de uma hora para outra que eu vou sentar lá, né? E vou fazer um resultado. E para voltar para 500 milhas, para não fazer bem, não tentar um bom resultado, eu também não me animo mais, né? Acho que tem que ir para brigar por boas posições, ir para cima, aí sim, né? Mas hoje eu sinto que eu teria que ter uma preparação um pouquinho maior para voltar bem. Ô Bia, eu tenho uma dúvida a respeito quanto à pilotagem em Indianápolis. A gente lembra aqui as conversas que tivemos recentemente, o Giafone falou bastante sobre acerto do carro, tudo. Você falou agora a respeito de ter a velocidade. Qual que é o maior desafio do acerto do carro para Indianápolis? É deixar ele mais estável possível, é deixar um pouco dianteiro, um pouco traseiro, e qual que é hoje, se você fosse competir, qual que seria o seu setup para um carro para Indianápolis? Olha, eu acho que eu sempre procurava ter um carro que fosse bom no tráfego, principalmente para corrida, né? Na classificação, ser o mais rápido possível, sem bater, né? Então, você tirar toda aquela força, toda a asa possível e ter um carro mecanicamente estável, né? Que tivesse a possibilidade de fazer tudo de pé embaixo e ter uma boa velocidade. Para corrida, o foco é sempre ter um carro bom no tráfego, né? Apesar de que, assim, eu sei que alguns pilotos que estão sempre brigando na frente, tipo o Tony, o Hélio, às vezes eles acabam arriscando um pouquinho, porque se você faz um carro muito bom para o tráfego e você lidera, provavelmente você vai ser ultrapassado muito rapidamente. Então, precisa ter um balanço aí e às vezes na última parada. A última parada você arrisca mais um pouco, tira um pouco de força aerodinâmica para tentar a vitória. Mas acho que o mais importante é ter esse carro bom de tráfego. E aí que as equipes grandes vão bem, né? Que elas conseguem essa estabilidade através do acerto mecânico e não o do aerodinâmico. Quando ele tira a força aerodinâmica, ele tem um carro estável ainda assim. E você também comentou que vai esse ano para Indianápolis, é uma ação promocional do seu patrocinador. Me conta um pouquinho dessa ação e me conta um pouquinho do que é o Indy Legends que você vai participar lá.
A natação, desde que eu parei, o ano que eu não fiz as 500 milhas, que foi em 2014, que eu entrei na Stock Car, é uma coisa que é capaz de levar, fazer uma premiação, né, entre donos de postos, lojas de conveniência, distribuidores de lubrificantes, né, e quem atinge a meta ganha viagem para Indianápolis, para outros lugares também, mas tem mantido aí para um grupo Indianápolis, e por ser piloto Ipiranga, já ter corrido, eu acabo ajudando a explicar um pouquinho, né, passar um pouco dessa emoção, da história, do que é Indianápolis, o especial dessa corrida, levar em locais especiais. Então, tem essa relação mais promocional. E o Wings Legends, que eu vou correr em junho, né, é uma prova só com ex-pilotos que correram as 500 milhas de Indianápolis em algum momento, né? É uma prova aí que tem 50 minutos de duração. A gente corre com o dono do carro, que são Camaros, Mustangs, aí são carros, né, acho que preparados, mas carros de rua. E tem um intuito maior para levantar fundos para a caridade, né? É uma corrida legal querer ganhar, mas até para ter um dono de um carro envolvido, tem que ter uma cautela um pouquinho maior. Aí fui convidado através aí de amigos, né? E acabou não batendo com uma etapa da Stock Car, então vai ser possível fazer. E aí eu vou correr pela primeira vez, né? No misto de Indianápolis, porque quando eu corria não tinha essa prova extra da Indy, né? No começo de maio. Então vai ser a primeira vez que eu vou correr no misto de Indianápolis com esses carros de turismo. Você devia dar uma dica lá para Ipiranga levar podcasters também. A gente falava bem dela aqui o ano inteiro. Que vontade de ir. Mas um dia eu vou fazer igual a Bárbara, vou também, com certeza, acompanhar essa prova histórica. Bia, quem quiser acompanhar você lá, vai ter você vai estar no Instagram, no Facebook, tem alguma coisa para o pessoal que está nos ouvindo poder te seguir para acompanhar essa sua maratona lá, essa sua estadia? A gente acaba postando em todas as mídias, né? Instagram, mas quem quiser ver mais detalhes, provavelmente vou estar lá com o Snapchat, que dá para filmar mais, é mais dinâmico, né? E qual que é seu usuário? Vou postando bastante coisa. O Instagram, Twitter e Snapchat são Bia Racing, né? Bia Racing, de corrida em inglês. E o Facebook é Bia Racing 03. Então tá jóia, pessoal. Aí, todo mundo seguindo a Bia para ficar por dentro de tudo que vai acontecer lá. Fotos exclusivas, com certeza. E Bia, queria te agradecer por esse tempo seu pra gente falar. A gente tá realmente celebrando aí essa corrida que a gente sabe que é histórica. A gente quer realmente voltar contigo daqui uns dias ou daqui uns meses pra gente falar um pouquinho sobre a Stock Car também, a sua participação, que é uma categoria que a gente também tem toda a atenção e fica de olho aqui. Então te agradecer mais uma vez. Eu acho que você bate o recorde como a piloto que mais participou aqui desse programa, desde lá da Indy Lights, e é sempre um prazer recebê-la. Imagina, é um prazer. Obrigada aí, Thiago. Espero dar notícias aí, coisas legais para vocês lá de Indianápolis. Vamos falar de Stock Car sempre que puderem e quiserem. Vamos ver se na próxima coisa a gente dá quebra um tabuzão aí e tem boas notícias para dar. E você vai ter que passar aqui para agradecer a gente se isso acontecer, né? Zero sorte, isso aí. Vou deixar, já é promessa já. Obrigado, Bia, então. Abraço. Abraço. Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.